O governo do presidente Lula lançou na última quarta-feira, dia 28, o programa voltado à agricultura familiar, que também com um novo recorde aí nos valores. Serão mais de 71 bilhões de reais para o crédito rural. Significa 34% a mais do que na safra anterior. Somadas outras ações, como compras públicas e assistência técnica, o volume total passa dos 77 bilhões de reais. No seu discurso, no Plano Safra, o presidente Lula lembrou, aliás, como foi o seu discurso em 2023, no lançamento, no início do primeiro Plano Safra, no seu mandato. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Diego Moreira, que é da direção nacional do MST e do setor de produção da entidade. Diego Moreira, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer nosso, mais uma vez, enquanto o MST está aqui com vocês, esse espaço tão importante de diálogo, né? Então, agradecer a vocês pelo espaço e dizer que estamos à disposição sempre. Diego, vamos falar então do lançamento especificamente desse Plano Safra no que diz respeito à agricultura familiar, os valores envolvidos. A agricultura familiar que vinha sendo muito castigada nos últimos anos no governo anterior, mas que agora parece uma luz no fim do túnel com o lançamento desse programa, com investimento aí para os próximos anos. Queria te ouvir sobre o lançamento deste programa na última semana. Primeiro dizer que nós estamos bastante esperançosos, porque é bastante simbólico, né? Junto com a retomada da democracia, a retomada do país, a retomada de várias políticas públicas importantes para a sociedade brasileira, em especial para os mais pobres, né? Para os trabalhadores e as trabalhadoras, nós voltarmos a ter um plano safra da agricultura familiar. Então isso nos enche de esperança e nos dá a certeza de que temos um caminho exitoso a seguir. Agora também nós estamos muito atentos ao desafio da capilaridade, da operacionalização desse plano safra a partir dos assentamentos, da agricultura familiar, das comunidades, porque nós sabemos que boa parte da política está voltada para os PRONAFs. Infelizmente, nós temos uma porcentagem pequena da nossa base assentada da reforma agrária que acessa os PRONAF, em função do endividamento, de renegociação de dívida, em função de não ter garantia real para dar para o Banco do Brasil, porque boa parte do Plano Safra, através dos PRONAF, é operacionalizado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um conjunto de normas e exigências, inclusive na nossa fala da companheira Dirlete, que falou representando o MST e as cooperativas de reforma agrária, ela reafirmou isso, né? Que embora o Plano Safra é bastante exitoso, mas precisa ter capilaridade e operacionalização na prática. Então também nós estamos tentando construir uma agenda com o Banco do Brasil, com os diversos bancos e agentes financeiros públicos, para que nós possamos fazer uma agenda positiva nessa perspectiva de o máximo possível da base assentada da agricultura familiar possa ter acesso aos PRONAF e ao Plano Safra para se estruturar do ponto de vista produtivo. Diego, eu queria tratar de uma outra novidade nesse Plano Safra, que é a questão de descontos disponibilizados para produtores que estiverem com o cadastro ambiental rural analisado e também que tenham práticas sustentáveis. Isso vai de encontro a todo esse debate mundial que a gente faz sobre a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, mas gostaria de ouvi-lo sobre a questão e como que o MST recebeu essa informação. Nós do MST, junto aos outros movimentos que compõem a Via Campesina, o Grupo Unitário, nós estamos nesse debate bastante aprofundado de mais do que o Plano Nacional de Reforma Agrária, o Programa de Reforma Agrária que nós defendemos, nós precisamos construir um programa de agricultura para o campo brasileiro. E esse programa de agricultura ele precisa estar calcado em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, produzir alimento. Não é razoável que nós tenhamos 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, mais de 100 milhões vivendo em segurança alimentar, ou seja, não se alimentando adequadamente. Então, precisa ter um projeto de campo voltado para essa perspectiva. Nós não estamos falando de qualquer alimento, estamos falando de um alimento saudável. Então, para produzir de forma saudável, nós precisamos respeitar de forma harmônica a natureza. Uma outra base é a sustentabilidade. Então, nós precisamos ter um campo, uma agricultura cada vez mais sustentável. Nós estamos vendo aí os extremos climáticos, estamos vendo o que está acontecendo aí em relação à seca, inclusive todo o Rio Grande do Sul, esse final de semana, e aqui o nosso povo tem sofrido muito com a seca nos últimos anos, né? Inclusive comprometendo a produção de alimentos. O Rio Grande do Sul, que é um dos estados que nós sabemos com o maior potencial de produção de alimentos do país. E um outro tema é o tema da agroindustrialização e a modernização do campo. Nós precisamos levar a agroindústria pequena, média e grande
até o campo, da agricultura familiar, para estimular o processo de cooperação. O pequeno agricultor, individualmente, dificilmente ele se viabilizará, mesmo produzindo alimento com política pública. Então, nós precisamos, de fato, que o Estado brasileiro motive um processo de cooperação, um processo de agroindústria, um processo de assistência técnica que chegue até o campo. Então, essas iniciativas do incentivo à agroecologia, do incentivo à produção sustentável, esses vários incentivos, eles vêm de encontro, sim, com o que nós estamos pensando e discutindo em relação ao que nós precisamos de um projeto de campo realmente sustentável para o nosso país. Ainda mais quando a gente vinha falando dos ataques e falta de investimentos no que diz respeito ao Plano Safra da agricultura familiar e ter visto, presenciado a fome voltando nesse país. Isso dá um alento para os movimentos que trabalham com a agricultura familiar, por exemplo, vocês do MST, você falou muito bem da região sul do país, o Rio Grande do Sul, que sofre uma seca sem precedentes, você da região sul do país também. Queria te ouvir também sobre essa questão, trabalhar essas duas questões, investimento e trabalhar a questão de produção de alimentos para cessar a fome de muita gente que vinha passando por esse problema nos últimos 4 anos. Nós precisamos primeiro enfrentar esse tema dos milhões de irmãos e irmãs que passam fome, né? Eu digo que ninguém pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem alguém que não está dormindo porque está com fome, porque quem tem fome não dorme, né? Quem tem fome tem pressa, a fome tem pressa, quem tem fome não dorme. Então nós não podemos, enquanto brasileiros e brasileiras, estar confortável em nenhuma medida nesse sentido. O segundo, nós precisamos, a partir de enfrentar esse tema da fome, nós precisamos construir uma política nacional de abastecimento desse país. Nós não podemos ficar refém de governo, seja ele qual for, de partido qual for, ideologia qual for, e o nosso povo ficar à mercê da fome. Então, como que nós voltamos, o Brasil, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, construir uma sinergia na perspectiva de nós construir uma verdadeira política de abastecimento. E essa política de abastecimento passa por ter políticas públicas que incentivem a diversificação da produção de alimentos, políticas públicas que possibilitem que os pequenos agricultores assentados tenham acesso a tecnologias para a produção de alimentos. Então, é possível ter tecnologias para a produção de alimentos que não vai destruir a natureza, destruir o meio ambiente. Então, como ter política pública nessa perspectiva também, máquinas adequadas, agroindústria adequada, assistência técnica adequada para aumentar a produtividade de alimento com muita qualidade. E o terceiro aspecto é ter crédito, e crédito com subsídio. Ou seja, o tema do alimento, se ele é uma questão pública, é uma questão de abastecimento, nós precisamos ter crédito subsidiado para que os agricultores avancem nessa perspectiva. Então, o tema, a formação de estoque da Conab, a doação simultânea da Conab, ou seja, as várias modalidades que tem de abastecimento que a Conab tem hoje, nós estamos dizendo que são muito positivas, mas para alguns casos elas são insuficientes. Então, hoje a Conab tem lá um teto de R$1,5 milhão por cooperativa, R$15 mil por agricultor. Pega o caso em especial dos agricultores e cooperativas da região sul, esse crédito é quase que insuficiente para viabilizar os agricultores e viabilizar as cooperativas. Não é a mesma questão no Nordeste, não é a mesma questão na região amazônica. Então, a política, o subsídio, ele também precisa pensar os diferentes biomas, as diferentes regiões, os diferentes estágios de desenvolvimento da agricultura familiar e da reforma agrária do país. E, sem dúvida nenhuma, nós queremos uma Conab forte, uma Conab com seus armazéns cheios de alimentos para nós resolver a questão do abastecimento. Então, tanto essa questão, nós precisamos, junto com o projeto de campo, construir uma política de abastecimento nacional para resolver o problema da fome e construindo isso de forma subsidiada pelo Estado brasileiro, e a cobrança principal que tem que ter é a sustentabilidade. Como construir uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura que pode estar em torno dos grandes centros urbanos. Nós temos muitos assentamentos, comunidades de pequenos agricultores que estão em torno dos grandes centros urbanos, onde se acumula de forma mais maciça e massiva a fome. Então, como que você vincula os assentamentos de reforma agrária, os pequenos agricultores, as cooperativas que estão em torno dos grandes centros, numa política de abastecimento para combater esse tema da fome que está principalmente assolando os grandes centros. Passei hoje rapidamente pelo centro de Porto Alegre, não é diferente do centro de Brasília, de Curitiba ou lá de Belo Horizonte. Companheiros e companheiras nesse frio que está aqui no sul, dormindo nas marquises, nas calçadas, pedindo sem poder comer. Então isso que nós não podemos enfrentar olhar de forma natural. Nós precisamos enfrentar essa situação. Você enfrenta a situação com incentivo à produção de alimento e com a política nacional de abastecimento como parte
da política de soberania do país. E aí, Diego, para a gente se encaminhando para o final aqui, a política do MST é fazer uma produção de alimentos saudável, sem química, sem agrotóxicos. Esse plano safra, essa reestruturação do governo com subsídios para agricultura familiar, vai impactar também nessa política de forma abrangente, para além do MST, obviamente, de se plantar e se produzir sem agrotóxicos? Porque a gente sabe que o Brasil tem aí uma quantidade exorbitante de mais de 400 tipos de agrotóxicos liberados para serem usados em produções, mas, de fato, assim, essa alteração de investimento no pequeno agricultor pode mudar também essa perspectiva de se usar tanto agrotóxico para plantar, para produzir? Nós esperamos que essa retomada do Plano Safra da agricultura familiar vá nos ajudando a mudar essa configuração da agricultura brasileira hoje, que é hegemonicamente dominada pelo agronegócio e o seu pacote tecnológico, entre eles o pacote de veneno, né? Nós estamos vendo aí como que eles, né, nos bastidores, estão operando esse tema da aprovação cada vez mais de agrotóxicos que são proibidos em várias partes do mundo, eles estão aprovando de forma deliberada no Congresso, né? Então eles criam cortinas de fumaça, entre as cortinas de fumaça está inclusive a tal da CPI da MST, enquanto chama a atenção para essas cortinas de fumaça, eles vão aprovando o que eles querem na velocidade que eles querem no Congresso. Então, precisamos ficar muito atentos a isso. Eu só tenho dúvida, e tenho dito isso em todas as entrevistas que eu estou fazendo, embora é muito importante, muito simbólico, essa retomada do Plano Safra da agricultura familiar, mas eu ainda tenho muita dúvida de como ele vai ser operacionalizado na prática. Como eu disse, boa parte das políticas será via PRONAF, o PRONAF é operacionalizado pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem um conjunto de normas nas quais os assentados de reforma agrária do MST, na sua grande maioria, não se enquadram. Então, quanto a isso, nós estamos numa agenda com esses agentes públicos financeiros, em especial o Banco do Brasil, para saber como isso vai operacionalizar na prática. Um tema, como eu já disse, o banco exige garantia. A terra dos assentados é do INCRA, da União, então não tem como dar terra de garantia. Né? Nós estamos dizendo, é possível os estoques das cooperativas, as cooperativas têm estoque de arroz, têm estoque de milho, têm estoque de feijão, é possível que esse estoque se torne garantia real? Nós achamos que sim, agora depende da interpretação do banco. Os contratos de venda que as cooperativas têm, inclusive de venda institucional, com o próprio governo, é possível ser garantia? Nós entendemos que sim, agora tem que ver como o banco entende isso. Então, esse é um aspecto que nós precisamos ir discutindo. A outra coisa que nós estamos esperançosos, já que há uma diferença entre o pequeno agricultor tradicional, proprietário, e o assentado de reforma agrária, esperamos que o presidente Lula e o governo lancem o mais rápido possível o plano emergencial da reforma agrária. Nós estamos indo para o 7º mês do governo, tem 70 mil famílias acampadas nesse país, 70 mil famílias acampadas, tem áreas instruídas administrativamente pelo INCRA que podem assentar essas famílias, então nós queremos que o governo apresente um plano. Qual que é o plano do governo federal para assentar as famílias acampadas? Mais do que isso, qual que é o plano do governo federal para assentar famílias até o final desse governo? Que já foi 6 meses, só tem mais 3 anos e meio. Então qual que é o plano nisso? Porque seriam mais de 70 mil, 100 mil, 150 mil famílias que nós assentaríamos em terras que são públicas, terra devoluta, terras de devedores da União, terras improdutivas, e esse povo poderia se somar nesse grande mutirão para produzir alimento também, né? Já entrar com gás produzindo alimento. O segundo aspecto, qual é a política que o governo federal, o MDA e INCRA vai apresentar para o desenvolvimento dos assentamentos? Nós temos mais de 400 mil famílias assentadas no Brasil, em mais de 1.200 municípios do Brasil. Então, quais são as políticas que o governo federal irá nos apresentar para desenvolver esses assentamentos? Política de infraestrutura, política de assistência técnica, política de crédito, política de habitação, política de agroindústria, essas várias questões que eu disse aqui. Então, nós esperamos que o lançamento do Plano Safra, culminado com o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária, ele possa nos ajudar a nos tirar dessa inércia e nós colocarmos os assentamentos e os futuros assentamentos nessa perspectiva de desenvolver o país também. Tá certo, então. Ana, rapidinho, Diego, eu só queria te ouvir, por favor, nós temos 2 minutinhos aí, sobre também no Plano Safra, de respeito à agricultura familiar, essa linha específica para mulheres rurais e povos tradicionais. Queria te ouvir rapidinho sobre essa questão também. Está no nosso programa agrário essa questão, para nós é um avanço
também muito grande, né? Esperamos que de fato seja operacionalizado, que essa presença aí desses incentivos relacionados às mulheres que coordenam o processo produtivo, que nós sabemos que a grande maioria, as mulheres que chefiam famílias na agricultura, nós sabemos que a grande maioria em relação às comunidades tradicionais, eu não tenho dúvida que é um grande avanço. Perdemos contato com ele? Esperamos que de fato se materialize. A gente teve um breve corte na sua fala aqui no finalzinho, Diego, mas eu acredito que deu para entender o contexto da sua fala, deu para compreender a sua colocação. A gente agradece demais a sua participação. Conversamos com o Diego Moreira, que é da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra e é do setor de produção. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Tá bem, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Abraço. Abraço.